Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus colegas habituais nestas conversas, o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá Marco, olá Vítor. Olá, Rui. E Vítor Santos. Viva, Vítor, tudo bem? Olá, meus caros. Olá, Marco. Olá, Rui. Viva. No episódio de hoje vamos abordar um tema que tem preenchido por completo a internet nos últimos meses e que tem mostrado ao mundo uma realização enorme do poder da inteligência artificial. Estou a falar, claro, sobre o GPT-3 e a evolução ou revolução que está a prometer fazer nos caminhos da inteligência artificial. Para quem não conhece ou não tenha ainda ouvido falar do GPT-3, é um modelo linguístico construído sobre uma rede neuronal profunda, uma Deep Neural Network, que a OpenAI, uma empresa da Califórnia, focada no desenvolvimento de inteligência artificial, e que ficou muito conhecida por um dos seus fundadores, que é o Elon Musk, ter financiado este desenvolvimento. O GPT-3 tem vindo a fazer muita fama no Twitter, principalmente, quando as pessoas começaram a partilhar o que é que o modelo conseguia gerar, desde poemas, artigos, notícias e até mesmo código funcional, código que compilava e que conseguia executar o que lhe foi pedido para gerar. Por isso, no fundo, o modelo basta textualmente lhe pedir algo e esta ferramenta tem mostrado uma habilidade de responder bastante bem, inteligentemente, a alguns destes pedidos. E se calhar isto vai ser um bocado, esta parte do inteligentemente, muito do tema que nós vamos aqui falar. No mundo conectado em que vivemos, isto dá direito a um post imediato, não é? Vocês verem uma coisa destas a acontecer e depois isto torna-se viral. E acho que foi mais ou menos isto que aconteceu. Isto, num ponto de vista muito resumido, para quem não conhecia, é isto, um modelo linguístico, uma rede neuronal muito profunda, que tem vindo a ficar muito famosa e que já vai na sua terceira versão e mais recente. Rui, não sei se queres também acrescentar alguma coisa. Como é que tu vês este modelo e o que é que tu achas que veio aqui groundbreaking do ponto de vista de inteligência artificial? O que é que tu achas? Sim, eu se calhar ia só deixar mais algum contexto para quem pode não estar muito na área, pegando a tua dica do modelo de linguagem, para perceberem como é que são treinados estes modelos, porque é muito interessante realmente. Um modelo de linguagem é treinado com texto digital, mas é treinado de uma forma super inteligente, que é, usando o texto que está para trás de uma frase, estes modelos são treinados usando como base prever sempre a palavra ou as palavras que estão à frente. O que é que isto permite? Que os modelos podem ser treinados autonomamente, de forma chamada não supervisionada, ou seja, nós damos texto digital, livros, a Wikipédia, qualquer coisa, idealmente quanto melhor a qualidade, melhor, e o modelo treina por si, portanto não precisa de labels. E isto foi uma técnica que explodiu nos últimos anos. Este modelo GPT-3 foi treinado, eu acho que as origens mais ou menos, todo o texto digital, se calhar no total serão cerca de 40 terabytes, aqui na maioria dos links, mas depois isto na prática comprimido são cerca de 700 gigabytes de tokens. É um modelo gigante, é o maior modelo linguístico até à data, e são modelos que são então criados para gerarem texto. Nós damos texto e o modelo vai perceber qual é o texto que faz sentido gerar a seguir. O que se tem constatado é que isto abre muitas portas, até em alguns casos, para ir além do puro texto. A grande novidade do GPT-3, que eu acho que já era um bocadinho também apontada no GPT-2, é a capacidade, ou seja, o paper em si nem é tanto pela arquitetura, porque é, grosso modo, muito parecida com a anterior, mas é mais pela capacidade destes modelos conseguirem depois, sem requererem nenhum processo de fine-tuning de treino, é o chamado zero-shot learning ou few-shot learning, ou seja, nós damos apenas alguns exemplos daquilo que queremos que o modelo faça. Podem ser 3 inputs com os respectivos outputs, 4 ou até nenhum, e o modelo funciona logo out of the box, sem qualquer necessidade de fine-tuning. Okay? Portanto, isto
é um dos pontos interessantes que isto depois começou a gerar código, não é? Ele aprendeu com língua e depois fazer isto, aprender a programar foi rápido, basicamente, como tu disseste. E acho que foi um dos pontos também muito, muito engraçados. Eu depois ainda vou partilhar mais algumas coisas, mas vou também deixar o Vítor acrescentar, se quiser. O que é que Vítor, tens visto sobre isto do GPT-3? Assim, o que é que tu sentes que foi assim o grande salto? Sem dúvida que, tal como o Rui disse, houve uma evolução do GPT-2 para o GPT-3, em termos de dimensão, e em particular em termos da capacidade de aprendizagem não supervisionada. É de facto algo extraordinário, mas para mim, talvez a característica que mais se torna interessante é a capacidade de recolher, utilizar toda a informação que existe na internet para treinar a rede e para fazer predição no fundo, a predição do que é que se quer escrever a seguir. Não é? Eu acho que isto já é algo também muito utilizado e nós temos esta parte da predição, por exemplo, nos motores de busca. Não é? Quando nós estamos a escrever algo, por exemplo, no Google, ou melhor, ou no Bing, por exemplo, e nos enganamos a escrever, ou estamos mesmo a começar a escrever, também o próprio motor de busca já nos sugere o que é que nós vamos sugere o que é que nós, porventura, queremos escrever a seguir. E, de facto, isto é muito interessante e é muito poderoso e portanto, eu acho que, de facto, eu admirava o mundo novo. Contudo, eu tenho aqui algumas provocações, até para tornar também a nossa conversa hoje um pouco disruptiva. Exatamente, portanto, tem a ver com uma coisa que eu vou aqui falar de um filósofo conhecido, que é o John Searle, e do seu famoso exemplo do quarto chinês, em que o John Searle, para mostrar a dificuldade de construir sistemas inteligentes, usa esta metáfora do quarto chinês, em que, isto em termos práticos, em que dentro de um quarto está um indivíduo que não sabe falar chinês e está a receber do exterior uma série de mensagens em chinês. Ele usa um conversor, um tradutor de caracteres em chinês, que poderia ser precisamente uma rede neuronal, deep learning, e com base nisso ele devolve respostas aos chineses que estão no exterior. E o que é interessante, segundo o John Searle, é que este indivíduo que está dentro do quarto chinês mantém uma conversa espetacular com o chinês que está fora do quarto, em chinês, sem que ele perceba a mínima do que é que está a falar. Não faz a mais pequenas ideias de qual é o assunto que está a falar. E isto é um problema interessante do ponto de vista da inteligência artificial, porque nos leva a pensar se estes sistemas são, na verdade, se não são, no fundo, se não serão apenas sistemas burros ou se são sistemas inteligentes. Isto porquê? Porque, no fundo, eles estão a produzir discurso, tendo com base machine learning e análise preditiva, mas na verdade não fazem ideia do que é que estão a dizer. E isso também explica um bocadinho a dificuldade semântica deste sistema. Enquadrando isto na parte da NLP, portanto, Natural Language Processing, eu diria que estes sistemas tornam-nos antípodas do chamado NLP cognitivo. E portanto, eu se calhar ia aqui acabar por dizer se, então, este sistema, e observar, e até um bocadinho para abrir aqui a discussão, eu diria que este sistema está mais no saber escrever e ajudar a escrever. Bom, mas na verdade este tipo de sistemas não faz a mais pequena ideia do que é que está a escrever. Não é?
Eu vou já pegar nesse ponto, mas antes só queria partilhar com quem nos estava a ouvir. Vocês os dois falaram sobre o tamanho deste modelo. Por acaso não falamos do número, mas os papers dizem, não é? 175 bilhões de parâmetros. Pronto, isto aqui é uma coisa que, só para vocês terem, que nos estão a ouvir, uma ideia, a versão anterior tinha, acho que era 1.2 ou 1.5 bilhões. Portanto, foi assim um crescimento monstro, não é? E eu até acho que partilhei, foi um dos artigos que eu partilhei há uns episódios atrás, na altura que a Build tinha sido falada, em que nós, na Microsoft, partilhamos com a OpenAI um supercomputador na cloud, exatamente para poder avançar este tipo de modelos de Deep Learning. Por isso, isto aqui é um avanço computacional gigantesco, no qual foi preciso, para este tipo, não digo este em particular, mas para esta dimensão de modelos, já estamos a falar em coisas que têm que ser criadas do ponto de vista da arquitetura de computadores mesmo, de arquitetura de processadores e clusters de processamento, que tem que ser desenvolvido, porque isto já vai para lá do que é cloud, vamos dizer, tradicional, se me permitem. Já agora deixa-me acrescentar, Marco, eu não sei se estes números são oficiais ou são declarados, mas aquilo consta, pelo menos para treinar do zero, a estimativa para este GPT-3 são de cerca de 5 milhões, 4,6 milhões de dólares, só para se ter uma ideia. Pronto. Obviamente treinado uma vez, depois toda a gente à partida pode usar, se o OpenAI assim quiser, não é? Certo, é fantástico. E depois a questão do Transfer Learning e destes Transformer Models também permite muito reaproveitar, não é, esse custo em vários problemas, porque senão isto aqui, se fosse só para a linguagem, era muito, muito limitado. Eu se calhar vou vou começar por pegar no tema que o Vítor lançou, porque acho que é um bom tema. Eu começo já por dizer, efetivamente, as experiências que eu fiz com o modelo, e até mesmo a forma como o modelo é treinado, para quem nos está a ouvir possa não conhecer muito bem estes modelos linguísticos, ele efetivamente não é inteligente ao ponto de entender, falta-lhe essa parte, de entender o que é que ele está a dizer. Prever a próxima palavra é uma conversa. Vocês que nos estão a ouvir, não sei se já tentaram estar a ouvir muito atentamente uma pessoa e quase tentar completar o que ela está a dizer. Se vocês fizerem mesmo muito isso, vocês de vez em quando perdem o contexto. Vocês já só estão a pensar naquela palavra. Se pensarem no que é que foi dito nas últimas frases, vocês estão mesmo muito focados só a prever a próxima palavra, vocês vão perder grande parte do contexto. Por isso, devem ter mesmo nós humanos uma tarefa de prever o que é que vai ser a próxima palavra ou completar o que a pessoa está a dizer. Não necessariamente significa que eu esteja a entender por completo o que está efetivamente a ser dito. Este modelo, se vocês começarem a fazer alguns testes, há um exemplo muito giro que eu vi sobre isso, em que perguntavam ao modelo quantos olhos é que eu tinha, e ele dizia 2, e depois quantos é que tem uma aranha, ele diz 8, e quantos é que tem um pé, ele diz 2, e quantos é que tem o sol, ele diz 1. Por isso, estou ali numa conversa que ele não sabe o que é que são olhos, não sabe o que é que são pés, mas pronto, tenta gerar um texto que seja adequado o mais possível, mas sem contexto, a adequabilidade gramática e não só do texto perde um bocadinho. Isso já é outro tipo de modelos para exatamente. entidades e essas coisas todas. Por isso a inteligência do modelo eu acho que está noutro sítio, está na capacidade, primeiro, de força bruta pura, não é? De entender o que é que as pessoas, o que é que humanos normalmente constroem frases. E é um bocado baseado neste conhecimento empírico que nós próprios temos. O exemplo do chinês que o Vítor estava a dar é um bom exemplo, não é? Quer dizer, nós conseguimos completar e conseguimos adquirir por semelhança e por ver outros a fazer algo, nós conseguimos adquirir esse conhecimento. Isso não quer dizer que muitas vezes nós estejamos a entender o que é que estamos a fazer. E não estou a falar só de linguagem, estou a falar sobre seja o que for. Nós podemos, sim. Por cópia do que uma pessoa está a fazer, eu posso estar a fazer um erro enorme, convencido que estou a fazer uma coisa fantástica, porque estou a copiar à minha maneira uma coisa extremamente complexa, só porque estou a carregar nos mesmos botões de uma interface. Falando de uma coisa técnica, como podia estar a falar de construir uma casa, não é? E a aprendizagem é um bocadinho de vez em quando mais do que isso, e por isso é que nós temos teoria e temos prática, e de vez em quando precisamos de fazer um bocado de trabalho teórico antes de ir para a prática, não é? Eu concordo com isso. Eu queria só aqui acrescentar que isto tem a ver um bocadinho como é que nós olhamos para esta área da inteligência artificial. Se olhamos para isto de uma forma ligada às outras áreas da inteligência artificial ou desligada.
Porque se nós olharmos para a linguagem como uma expressão da inteligência e do pensamento, então entramos aqui nos campos ditos da neurolinguística, em que a linguagem serve para expressar algo, para comunicar ao exterior um pensamento. Então, um sistema que é naturalmente inteligente usa a linguagem para expressar esse pensamento e, eventualmente, até para interagir com outros sistemas igualmente inteligentes. Se nós olharmos para a linguagem, e neste caso, para mim, o GPT-3 faz isto claramente, como a síntese de fala, portanto, esta subárea da NLP, como uma coisa completamente isolada, em que o que interessa é conseguir construir frases coerentes, então temos aqui outra lógica, não é? De olhar para as coisas, não é? Eu vou passar a palavra ao Rui com um statement, que é, de vez em quando, não achas, Rui, parecer inteligente e ser inteligente é uma fronteira muito ténue que de vez em quando não precisamos de atravessar, não é? E acho que explica um bocadinho daquilo que tem acontecido, principalmente agora com o GPT-3. Há aqui uma frase que eu apanhei no Twitter, realmente das experiências que tive aqui com o GPT-3 e que fiquei impressionado. Claramente não é uma máquina que saiba raciocinar, ou não é verdadeira inteligência, mas me impressiona, ainda assim. Mas e esta pessoa dizia uma coisa, alguém da Universidade de Oxford, e diz uma coisa com a qual eu tendo a concordar, e obviamente que ele não é inteligente, e portanto é tão burro como ele diz aqui, uma pilha de pedras. Mas, exatamente, o Wander Sanders, não é? Tu escreveste aqui. Exatamente, que eu pus aqui, não é? Exatamente. Mas ele diz uma coisa depois, que é, mas se calhar começamos a perceber que esta pilha de pedras pode fazer muita coisa que nós pensávamos que realmente precisávamos de inteligência. E depois ele complementa com, se calhar, a inteligência falsa pode ser dominante até em várias áreas do que a inteligência real. E é um pouco a experiência também que me fez pensar muito no GPT-3. Sim. Está-me a lembrar de uma coisa que estavas a dizer há bocado, Marco, que é uma coisa que eu notei logo, obviamente, é que o GPT-3 tem tendência simplesmente para completar as frases, portanto tem muita dificuldade em dizer que não sabe, por exemplo, é relativamente raro, mas, por exemplo, alguém descobriu que também é possível, apenas com 3 ou 4 exemplos, indicar ao GPT-3 para identificar quando uma pergunta não faz sentido. Porque, por norma, ele vai responder. Então alguém se lembra, bom, espera lá, eu com o mecanismo de few shot vou-lhe dar alguns exemplos bons e 2 ou 3 exemplos de perguntas que estão sintaticamente corretas, mas não fazem sentido nenhum. E essas eu quero que tu respondas, olha, get real, ou não percebo a pergunta. E a verdade, e eu testei isso, é que funciona. Ou seja, ele a partir daí, quando percebe que uma pergunta, aparentemente, não faz muito sentido, ele, como teve aquele pré-condicionamento, já também dá essa resposta. Uma coisa também interessante, por exemplo, que me surpreendeu imenso ao início, por exemplo, pedir para soltar isto em inglês, não? Funciona melhor em inglês, tem outras linguagens, mas em inglês é melhor. Para soltar uma palavra, e efetivamente ele começa a soltar com traços, e depois eu pensei, bem, ok, ele se calhar viu esta palavra, portanto, no training set, que é gigantesco, tudo bem, deixa-me pôr aqui uma palavra completamente aleatória. E a verdade é que ele solutrou aquele conjunto de letras completamente aleatório, no sentido de pôr uma letra, depois um traço, depois outra letra, exatamente como eu tinha escrito acima. Ou seja, ainda ninguém sabe muito bem o que é que está dentro daquele modelo, e acho que só o facto de ter gerado, e eu vi várias vezes essa pergunta, e pessoas até na dúvida, eu não sei realmente se não adquiriu aqui nenhuma capacidade além daquilo que nós estaríamos à espera. O conhecimento emergente, a inteligência emergente, não é? É assim, isso é um tema que filosófico bastante interessante, da inteligência emergente, mas eu até vou tocar num ponto antes, que era, isso foi um dos temas, essa notion de será que ele aprendeu alguma coisa que nós não estávamos a controlar, foi o tema que gerou também imensa polémica sobre lançar este e a versão anterior para público, a dizer, isto vai ser a próxima, do Terminator, já não me lembro do nome da inteligência artificial do Terminator que veio acabar o mundo, mas pronto, agora...
Está-me a falhar o nome, mas pronto. Também a mim. Mas não importa. Da ponta da língua, parece. Mas é que vem aqui ao apocalipse. Skynet, exatamente. Isto era a Skynet a nascer. E estava toda a gente cheia de medo. Muito também isso, mas muito também, e isso acho que é inegável, é um ponto que eu realmente outro dia estava a pensar que eu não tenho problema nenhum e realmente GPT-3 eu não tenho uma falha que fosse, que é a capacidade linguística. Portanto, ele gera o texto perfeito, não vi um erro, nada, pode dizer baboseiras, mas a capacidade linguística é perfeita. E nesse sentido é também o receio da utilização que isto tenha para a geração de todo o tipo de fake news, propaganda, porque realmente cada vez é mais difícil de destrinçar. Também por isso tem sido bastante limitada. Isso é mas não, ia aqui comentar, esta é uma discussão absolutamente interessante a propósito deste produto. Mas eu queria aqui comentar que há aqui uma diferença muito grande entre, digamos, podemos dizer, a correção sintática e a correção semântica. Portanto, eu posso, aqueles exemplos que estavas há bocado a dizer, tu disseste, eu tenho dois olhos, salvo erro, a girafa tem um olho, não penso que disseste alguma coisa assim, não é? Certo. Também havia lá um exemplo da girafa e depois tinhas depois ele começa ao sol, o pé... O sol, não é? Portanto, mas, nós podemos ter frases semanticamente incorretas, sintaticamente corretas, certo, e semanticamente incorretas. Portanto, aliás, isto até é uma coisa que vem desde os tempos do Chomsky, não é? Até da área da própria análise sintática e semântica dos compiladores, não é? Portanto, nós já sabíamos isso, não é? Certo, exatamente. Agora, a dificuldade, e eu estava a lembrar aqui de uma frase que o Minsky, que já morreu, não é? Portanto, nos anos 90, mais ou menos por aí, perguntaram ao Marvin Minsky, e notem que ainda estávamos naquela altura em que tínhamos ultrapassado o primeiro inverno da inteligência artificial, perguntaram ao Minsky, então, o que é que acha que é o futuro da inteligência artificial? E ele dizia, bom, isto se calhar o futuro passa por termos um sistema que consiga perceber um conto infantil. Por exemplo, o Capuchinho Vermelho e o Lobo Mau. Perceber um sistema que consiga olhar para uma história destas e perceber qual é a moral que está por trás. Então, quando nós conseguimos fazer isso, então estamos a falar realmente de verdadeira inteligência. E esta ideia da semântica, do significado das coisas, do conceito, não é? Que está por trás de cada palavra, ou se quisermos ser mais precisos, a ideia da semiótica da linguagem, então é de facto um grande desafio. E eu direi que, isto é meramente uma opinião, não é? Eu direi que se nós não tivermos um sistema que consiga ligar o conceito à linguagem, então provavelmente vamos ser muito competentes na parte sintática, mas provavelmente enquanto não houver uma inteligência por trás da linguagem, em que a utilização de cada léxico esteja ligada à expressão de um pensamento, de um raciocínio, então teremos sempre coxos, não é? E queria acrescentar mais uma coisa, que tem muito a ver com aquilo que o Rui estava a dizer, que eu acho isto absolutamente importante. E eu queria aqui basicamente sublinhar aquilo que o Rui disse sobre a questão até das fake news. Mas eu teria um bocado mais longe. Até a dizer sobre produção literária, não é? Nós temos, mais ou menos também dos anos 90, sistemas informáticos que são geradores de poesia, não? Epá. E nós dizemos, bom, mas como é que um sistema artificial pode gerar poesia? Então, a poesia é, não é? Dizem, não é? A coisa mais profunda, mais do fundo das pessoas, do sentimento das pessoas. Então, nós temos um sistema artificial a gerar poesia. Como é que é possível, não é? Eu posso vos dizer que testei o GPT-3 em alguns cenários, pedi algumas anedotas temáticas, algumas não se podem contar, é o problema do bias e é algo notório, mas muitas tinham piada. Pois, bom, cá está. Admiravam-me novo, não é? Portanto, mas eu tenho aqui, de facto, esta, não é bem uma objeção, tenho aqui, se calhar, algumas deficiências. Só para que já agora o Anders Sandberg também tem. O Sandberg, portanto, este gajo é sueco, é o gajo se bem
me lembro do WBE, do World Brain Emulation, não é? Portanto, o gajo que em Oxford construiu o cérebro, não é? Um cérebro. Uma máquina que replica cada zona do cérebro, digamos, do ponto de vista de chips, não é? E eu percebo aqui as dúvidas dele. Ele diz, bom, então, mas eu estou aqui a construir um cérebro, peça a peça, portanto, ele tem uma arquitetura, não é? Que é do WBE, e de repente vem aqui este sistema, este GPT-3, e ele de facto consegue fazer coisas que eu estou aqui há uma vida inteira a construir. Como é que é, não é? Portanto, e eu diria que isto leva-nos aqui a um assunto que é que hoje em dia estão um bocadinho separadas as águas, ou melhor, estão mais ou menos separadas, que é a parte de machine learning, e em particular a parte preditiva do machine learning, versus o objetivo global da inteligência artificial, que é realmente construir sistemas inteligentes e pensantes, não é? No sentido de pensamento e inteligência, não é? Eu por acaso, eu já volto ao tema porque o Rui tocou num tema muito importante, que é a utilização disso, e acho que é um tema que podíamos os três falar até um bocadinho mais, o que é que pode acontecer com mau uso deste tipo de tecnologia, tal como, porque os receios existem, acho que não é por causa da Skynet que isto pode correr muito mal, mas também não quer dizer só porque a Skynet não existe que isto, afinal, vai correr sempre muito bem. Temos aqui alguns pontos que acho que era importante falarmos para quem nos ouve e possa não estar tão aware disso. Mas antes disso, o ponto, tu tocaste num ponto, Vítor, que eu queria tocar e vou partilhar. Eu, pessoalmente, quando comecei a estudar até inteligência artificial, achava muito engraçados os testes que eram feitos. E na altura, todos eles me pareceram muito válidos. Até mesmo, podemos ir ao início da computação, e o teste de Turing, na sua essência e na sua formulação, parecia perfeitamente válido. Então, se eu não consigo distinguir a inteligência de uma conversa e faço-lhe perguntas e parece-me que é efetivamente inteligente, então tem que ser inteligente. A realidade é que a brute force, e como estamos aqui a ver, a ausência de inteligência consegue parecer inteligente e eu não consigo distinguir. Até mesmo numa conversa com humanos. De vez em quando uma pessoa parece-me extremamente eloquente, faz 3 ou 4 citações, não é? E eu, esta pessoa é uma pessoa que leu e fez e não sei o quê. E se efetivamente eu não começar a escavar ali aquela conversa para lá, daquele contacto inicial, que pode ser até algo longo, não é? Eu posso perfeitamente ficar enganado por pensar que aquela pessoa é extremamente inteligente e depois, afinal, não. E a mesma coisa com as fake news que estávamos há bocado a falar, não é? Nós temos imensa dificuldade e não precisamos de ir para as máquinas para as gerar. Até pessoas a gerar estas notícias, nós temos alguma dificuldade, de vez em quando, em filtrar essa informação e saber o que é verdadeiro do que é falso. O que é artificial do que é, vamos dizer, humano, já é um problema muito difícil. Definir a inteligência e depois os outros testes todos que nasceram consequentes disto, eu agora, com os anos de experiência que ganhei, perdi um bocado de credibilidade nos testes, vou ser sincero, era aí que eu queria chegar. Perdi porque eu acho que nós não entendemos ainda, e agora isto vai ser um bocado filosófico, e peço desculpa a quem nos está a ouvir, mas vai ser um bocado profundo, mas acho que nós não entendemos o que é a inteligência na realidade. Nós estamos a tentar criar uma coisa inteligente, e estamos a ser muito bons a imitar a inteligência, e a tentar definir testes e formas de identificar isso, porque a conclusão que eu tiro é que nós não entendemos efetivamente o que é que define inteligência. Nós sabemos o que é que aparenta inteligência, isso somos muito bons, a saber definir o que é que aparenta inteligência, mas consegue ser enganado. E todos os testes que eu vi, aqueles que pareciam muito credíveis na teoria, era só go on paper, era só na teoria que funcionavam, porque depois alguém, com o machine learning, como o Vítor estava a dizer, e muito bem, nós conseguimos, com técnicas de machine learning, e para pôr bem claro, quando eu estou a falar de machine learning, eu não estou a falar de inteligência artificial, estou a falar em dar um conjunto de datasets suficientemente grande a um problema para conseguir prever algo que ele não entende o que é que está a prever, não entende o contexto, que é a grande coisa da inteligência que vinha por trás, ele simplesmente conseguiu adivinhar a próxima coisa, e porque ele adivinhou, e consegue adivinhar coerentemente e constantemente, então ele tem que ser inteligente. Ele está a pensar estas coisas todas. Exatamente. Eu vejo-me totalmente a estás a dizer. Exatamente. É probabilidade. Mas Rui, força, desculpa. Depois, a questão dos fake news e tudo, eu acho que é um ponto muito importante. E dou-te a palavra mesmo para começarmos a lançar a discussão e para nós falarmos todos sobre isso. O que é o misuse disto? Como é que isto pode correr muito mal? O que é que tu achas? E também como é que pode correr muito bem? Já agora, não vamos ser só negativos, mas sim. Sim, eu na perspectiva do muito bem, é engraçado, isto parece, mas eu tenho que trazer o Jarvis do Homem de Ferro em todos os episódios, mas não,
E foi, de longe, a experiência mais próxima que eu tive disso, ao brincar aqui com o AI Dungeon, foi o que eu utilizei para testar aqui o GPT-3, mas por uma capacidade muito interessante que eu achei, e que eu acho que é principalmente do GPT-3, da capacidade dele manter um contexto. Por exemplo, eu começo por pedir-lhe uma sintaxe, olha, diz-me qual é o curl, que eu nunca sei, isto é uma tool para obter URLs, não é, de linha de comandos, qual é o curl para este URL? E ele diz-me, ok, o sintaxe é este. E depois eu digo, olha, mas agora, por favor, põe o parâmetro aqui com valor 999. E eu não tenho que dizer tudo outra vez. Ele pegou no texto anterior e fez a sequência natural, e isto aí durante 3 ou 4 eu até publiquei no LinkedIn, impressionante. Eu estava aqui a rever e, portanto, depois eu digo, olha, mas o parâmetro é 678, e ele põe, está correto, aqui 678, e depois eu digo, não, o parâmetro afinal é 999. E ele põe-me exatamente o texto anterior e muda-me só o parâmetro para 999. Depois eu digo, olha, muda o URL para este, ele muda-me só o URL. É impressionante. Portanto, nessa perspectiva de modelos, na perspectiva positiva de modelos que possam começar a funcionar como assistentes para o nosso próprio trabalho, para não termos que bater todo o código, por exemplo. Até, por exemplo, para treinar modelos de machine learning em inglês. Também eu disse, olha, vai buscar o dataset do Titanic, faz uma cross-validation, usa um determinado modelo, e eu diria, o código que ele gerou e foi buscar não corria, mas não era por muito. Posso-vos dizer, não era por muito. Portanto, na perspectiva positiva, foi a primeira vez que eu senti algo mais semelhante ao Jarvis, que eu acho que é tal questão, será que para o Jarvis precisa de entender a moral do capuchinho vermelho? Essa é um bocado a questão que me fica aqui. Será que ele precisa? Não sabemos. Se calhar não. É? Na perspectiva mais negativa, assim, em termos de geração de texto, realmente isto dá para gerar tudo e mais alguma coisa. Honestamente, acho que isto não vai evoluir desta maneira. Acho que todos nos vamos ter que habituar que tudo que é digital vai ser cada vez mais difícil saber o que é escrito por um ser humano, escrito por uma máquina. Honestamente, não vejo assim muitas ressalvas aí. Há depois também muito, mais atitude negativa, e já falámos sobre isso, e o GPT-3, o paper demonstra isso, e já foi por muito inspecionado e evidenciado que há muito bias e muitos preconceitos ficaram embebidos no modelo, dado que as data sources são muito, vamos lá, relaxadas, portanto, não filtradas. Não muito filtradas, embora se tente, acho eu, fazer uma seleção de datasets com alguma qualidade, mas, e portanto, herda muito daquilo que é o nosso conteúdo digital hoje em dia, e isso depois traz muitos problemas, obviamente. E essa utilização também, eu acho, há bocado falámos nas fake news, mas a realidade é a geração, assim, um bocado solta e com a escala que estamos aqui a falar, é que gerar conversas inteiras, começar a popular todo o mundo de reviews de hotéis e essas coisas todas, eu querer contaminar a internet para criar uma opinião positiva sobre um candidato político, em que tenho um bilhão de accounts, não é? Todas elas a dizer coisas completamente credíveis e opiniões muito diferentes, todas elas virtuais. Este tipo de coisas vai depender muito de como é que nós, eticamente, vamos gerir esta utilização, e na minha opinião, pior do que isso, é como é que as redes sociais e todas as fontes que estão a publicar esta informação vão aceitar criação de perfis virtuais, identificação e validação dessas pessoas, e depois, acima de tudo, como é que nós, humanos, é que vamos consumir essa informação? Vamos querer ou não ter as fontes credíveis, não é? Já estou a ouvir, Marquinhos. Só deixar esta nota, estava a pensar, é a geração de conteúdos, mas eu acho que estes modelos
colocam mesmo a geração de toda uma interação e toda uma conversa. Exatamente. Não é só escrever reviews, não. Nós um dia destes podemos estar a falar com alguém por e-mail e só nos apercebemos muito mais tarde que estivemos a falar com um bot altamente otimizado para nos levar a um determinado, e geralmente, infelizmente, eu tenho ideia que no mundo criminal, se calhar até aproveitam, infelizmente, melhor estes breakthroughs do que no contrário. Com uma escala que nenhum único criminoso pode fazer. Sim, eu sou da opinião que, rapidamente, pelo menos uma regra devia existir em toda esta digitalização destas experiências, é que, quase por lei, não quero dizer isto porque depois parece assim muito legaleza e nenhum de nós é advogado, mas devia ser todas as interações com não-humanos deviam partir como regra a identificação de que o outro lado não é humano. Seja textualmente na interação, seja por um método built-in na plataforma. Eu confesso que não estou muito preocupado, mas que esta tentativa de vitória de enganar o humano tem a palavra enganar na sua definição. Isso é negativo. Devia ser o Anderson Sanders falar da IA falsa, não é? Portanto, sim. Devia ser transparente. Devemos ambicionar essa transparência e não andar aqui a tentar vencer esta vitória do engano e pronto, começar a fundamentar-nos mais na transparência e dizer, não, você está a interagir com um bot, não é? Quer dizer, esta interação que agora está a fazer é como uma inteligência artificial, por menos inteligente ou mais inteligente seja. Eu queria aqui voltar um bocadinho atrás para falar de uma coisa que há bocadinho, acho que foi até o Rico que falou, da emergência, da inteligência poder emergir como algo da linguagem. E de facto, há alguns filósofos, por exemplo o Wittgenstein, que acham que a linguagem e o processamento da linguagem está ligado à inteligência. Mas há outros que não, um deles também nosso contemporâneo, Colin McGinn, que acham que não, porque, por exemplo, os cães pensam e de facto não têm uma linguagem, não podemos dizer que um cão tem uma linguagem. Um gato também pensa, nós sabemos isso, mas também o gato não se pode dizer que um miau, com mais miau, menos miau, consiga fazer um discurso muito inteligente. Portanto, há algumas ideias, há uma ideia que eu acho bastante interessante, que é a ideia da teoria do discurso interior, é assim que o Colin McGinn chama, que diz, nós pensamos com linguagem. Mas esse pensamento com linguagem não é traduzido em português, nem em inglês, nem em japonês. Nós temos uma linguagem no cérebro, uma linguagem interior, essa sim inteligente, e depois temos uma camada de tradução dessa linguagem interior numa linguagem de comunicação. E o que é que tem essa linguagem interior? Bom, segundo o McGinn, é uma linguagem de conceitos. E, portanto, eu acho que aqui, se calhar estamos a falar daqui de dois mundos, e eu atrevo-me aqui a separar estes dois mundos. O mundo da inteligência artificial no sentido dos sistemas verdadeiramente inteligentes e o mundo da síntese de fala. E sendo que esta síntese de fala tem as suas regras próprias, tem a sua sintaxe, tem o seu léxico memorizado, tem o valor simbólico e semântico e até metafórico de cada léxico, e depois tem de uma forma verbatória de traduzir este tal pensamento interior, chamemos assim a linguagem. Portanto, diríamos que estamos a falar aqui de dois mundos diferentes. Se calhar, o que é que o paradoxo é que realmente utilizar técnicas de machine learning, em particular redes de deep learning, para prever o que é que alguém quer dizer quando começou a dizer qualquer coisa, o que é que provavelmente vai dizer a seguir, é muito interessante e se calhar até pode, como tu estavas a dizer, não é? Levar alguém a achar que há ali uma grande inteligência do outro lado. A pessoa pode dizer, realmente, fantástico, está aqui a dizer uma série de coisas fabulosas. Mas o que é interessante é que se isto não for ligado ao tal pensamento, se isto não estiver ligado realmente a uma inteligência, de facto, a um nível de conceitos, na verdade isto é o que eu acho que eu vou dizer aqui, parafraseando o Anderson Sanders, não é? Portanto, eu diria que corremos aqui o risco de estar numa IA falsa e que nos merece, tal como tu dizes, Marco, que estejamos todos muito desconfiados, não é? Sempre que falamos com alguém. Portanto, corremos um grande risco, não é?
Eu acho que a transparência é o grande segredo, confesso mesmo. E antes devolvo-te já a palavra ao Rui, mais a título de conclusão, mas o que eu vejo, que isto aqui sei que é uma discussão um bocado filosófica, mas o GPT-3 veio abrir esta conversa. Veio abrir a conversa de, pronto, ok, que semeou aqui um bocado de medo. Eu não concordo com o medo da maneira como foi semeado. Pessoalmente, acho que não há risco nenhum de nada, a não ser da forma como nós utilizamos. Já agora, isto é válido para qualquer ferramenta de inteligência artificial que nós estejamos agora a fazer. Falamos das mesmas coisas na utilização do Computer Vision e do bias todo do Computer Vision. Já falamos disso no episódio anterior. Não é uma conversa diferente com a parte linguística, na minha opinião. Simplesmente tornou-se mais real, parece-me, porque enquanto que na Computer Vision as pessoas se calhar não viram tanto isto, aqui começaram a sentir na computação gráfica falava-se muito do Uncanny Valley. O Uncanny Valley é aquele momento onde eu olho para um robô, para uma coisa que parece muito humanoide, ou para uma imagem que foi gerada e digo, há qualquer coisa que está errado nesta imagem, mas eu não sei bem o que é. Isto é o nosso cérebro a sentir-se enganado, a sentir que estão-me a vender gato por lebre e eu não estou a gostar. O cérebro, nós temos, há um momento a partir do qual eu sei que aquilo é ficção, é animado, e quando a partir do momento em que ele já começa a parecer real, mas ainda não é, ou eu sinto que isso não é, eu tenho uma rejeição, há uma reação visceral do ser humano para rejeitar aquilo. E acho que é um bocado esse Uncanny Valley que estamos aqui a falar que gera esta discussão toda. E a razão pela qual essa discussão aparece é porque não existe uma vontade de fazer transparência. Esta é a minha opinião pessoal, mas Rui, deixo a título de conclusão também acrescentar a tua parte sobre este ponto. Sim. Desculpa, vou ser não relativo a esse ponto, mas acho que era importante. Estava aqui a ver uma nota e é relevante aqui no GPT-3 que os papers também vão num sentido interessante, que é que a performance, ou seja, ainda não se antevê que a performance tenha atingido um platô. Ou seja, apesar de não ter uma evolução linear no sentido da capacidade, mas à partida, o que é previsto é que o próximo modelo, que seja 10 vezes melhor, será ainda melhor do que este. Não 10 vezes melhor, mas melhor. E, portanto, se calhar nesse ainda as preocupações ainda vão ser um pouco maiores. Era só assim a última nota que tinha aqui, mas é interessante. É uma excelente nota porque não fazia também ideia. Ou seja, ainda não atingimos o platô. Agora, obviamente, se para treinar um modelo 10 vezes mais 10 vezes com mais capacidade do que este, em que gastar 10 vezes mais dinheiro, isto começa a tornar-se incomportável. Daí que temos essa limitação também, não é? Sim, e precisamos de 10 vezes mais computação e este já está a começar a precisar de computadores um bocadinho diferentes dos que existem, por isso já torna a coisa bastante desafiante. Mas pronto, acho que é uma discussão muito interessante. Convido todos que nos estão a ouvir a participarem e a partilharem também as vossas opiniões, mandem nos comentários, mandem nos mensagens, porque eu acho que isto é uma conversa que estamos aqui a ter. Conseguimos abordar vários temas, desde limitações, vantagens, desmistificar um pouco o medo e ir um bocadinho a fundo sobre o que é este GPT-3 e como é que ele funciona na sua essência, para lá do que se vê só nos twitters dos resultados. Muito obrigado. Eu sugeria avançarmos para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, um segmento onde os três falamos sobre notícias que estão a passar agora, a acontecer neste momento. Cada um de nós traz uma notícia relevante e destas passadas semanas e comentamos essas notícias para vocês. Rui, queres começar tu com a notícia que trouxeste para nós na AI News? Sim, começo. Olha, vou falar aqui de um toolkit lançado recentemente pela Google, que eu achei interessante. Veio de um paper, também já de 2018. É um toolkit para implementar rapidamente uns chamados model cars. O que é que são os model cars? É tipo um BI, ou se quiserem não é bem um license agreement, mas um BI que para cada modelo, por exemplo, que a Google tem disponível no marketplace deles, mostra como é que foi treinado, quais são as utilizações aconselhadas, quais são as limitações,
Ou seja, é quase, não é hoje em dia um standard, mas se calhar pode caminhar para tal, e achei muito interessante a iniciativa. Eles já têm publicado os chamados model cards para vários modelos da AI que têm disponíveis, e agora lançaram um toolkit que ajuda automaticamente, a partir de vários frameworks, logo a fazer um arranque de um model card, depois pode ser complementado. E achei bastante interessante na lógica, e ainda hoje falaste nisso, de transparência de modelos. Ou seja, quando estamos a usar um modelo, termos acesso a muito mais informação para que efetivamente possamos fazer o melhor uso do modelo possível. E pareceu muito interessante. São os model cards e o model card toolkit da Google. Muito bom, Rui, obrigado. Vítor, passo-te a palavra a ti. Que notícia trouxeste para nós? Trouxe hoje aqui uma notícia que eu achei que tinha a ver até com a nossa discussão de hoje, que é o assistente, o Alexa, não é? Portanto, o famoso assistente da Amazon, o assistente de voz da Amazon, e a notícia diz: assistente de voz da Amazon está causando atração em alguns homens. Então, a notícia diz que já há alguns homens que estão a fantasiar sexualmente com a Alexa. Portanto, se calhar acham que a Alexa é mesmo uma mulher, não é? Portanto, e isto eu acho esta notícia interessante porque também bate muito certo com aquilo que tivemos a discutir no episódio de hoje. Tem a ver com a tal coisa e que tu há bocado estavas a dizer, Marco, que é, então, a que é que nós temos a acreditar, não é? E se calhar nada é como é antigamente. Portanto, eu direi ainda bem, que eu acho que a grande vantagem de estarmos vivos é efetivamente nada a ser como antigamente. Mas eu achei muito interessante esta notícia porque, na verdade, já não estamos a especular. Isto está mesmo a acontecer, não é? E, portanto, segundo a notícia, 14% dos internautas admitem ter sentido atração sexual pelo dispositivo Alexa, que não deixa de ser interessante, não é? Ok, por acaso não fazia ideia desse ponto, mas faz-me lembrar muito o filme Her, não é? Quer dizer, onde isso era exatamente falar sobre a atração neste caso, por agora isto já não é um filme, já viste? Isto já não é um filme. Na realidade. Coloca aqui uma questão também muito complicada, porque, em boa verdade, estas empresas têm que se controlar muito bem, porque elas estão nativamente sempre a pensar em como otimizar, não é, para que a pessoa fique o mais agarrada possível, não é? Exatamente. E é complicado. E é um tema que exatamente esta interação se tornar emocionalmente dependente, não é? Que tipo de impacto é que isso tem na cultura futura? Isso é um tema muito, muito interessante. Que ainda não sabia que já estava a ser estudado. Até ao Blade Runner, não é? Portanto, sim, exatamente. Portanto, isto é interessante isto. É muito é ficção, a realidade a apanhar a ficção. A realidade a apanhar a ficção, pá. Muito interessante. Pronto, eu, da minha parte, trago-vos um artigo que a Forbes publicou recentemente sobre a questão mais ética do desenho da inteligência artificial. E é um artigo que me deu um prazer particular ler pela forma como estruturadamente coloca a questão da ética. E há uma discussão neste artigo da Forbes, que é um ponto do artigo na discussão que para mim focou-me muito e por isso partilho convosco, que é a maneira como eles definem que a ética não é uma coisa que vocês fazem assim o sprinkle no final e que põem por cima da aplicação ou do modelo de inteligência artificial. Isto porque a abordagem até agora no desenvolvimento de aplicações, isto é um dos temas do artigo, é que nós estamos a desenvolver uma aplicação e depois as questões éticas que vêm de lá é como produzir um martelo. Eu produzo um martelo e depois é que vou discutir eticamente se aquilo for usado como uma arma e vamos definir a lei e vamos fazer as coisas todas. Mas o martelo está feito, é um objeto inerte. As implicações éticas que ele tiver serão resolvidas a posterior pela sua utilização. No caso da inteligência artificial, se as considerações éticas não forem discutidas e desenvolvidas no seu core, não vai ser mais tarde, depois dele entender com o bias todo e com as coisas todas, vamos retreinar o modelo que custou, tipo o GPT-3 custou bilhões a fazer e agora sim vamos ter a discussão ética sobre se ele devia ter aprendido aquilo ou não e que vamos gastar outros bilhões só para corrigir o problema. Essas coisas têm que ser discutidas no início, e é o que o cerne deste artigo. Está muito bem desenvolvido, fala sobre a necessidade cada vez mais das equipas serem interdisciplinares, porque
não vão ser os developers que vão ter a resposta ética para isto. E o AI está a ser desenvolvido por engenheiros, por data scientists, por pessoas de matemática, e já começa a ser interdisciplinar dentro das hard skills técnicas do AI. E o que o artigo toca de uma forma bastante interessante é que isto se calhar começa a precisar de outras pessoas que vão começar a fazer as perguntas certas e começar a desenvolver as questões éticas dentro do ciclo de desenvolvimento core e não a posteriori, depois do modelo estar feito. E que para isso tem que fazer parte de uma equipa multidisciplinar, desta Dream Team, como ele chama, que eu gosto do termo, uso de vez em quando para as minhas equipas também e tudo, pronto, mas a realidade é essa. Isto aqui seria uma Dream Team conceitual que se calhar conseguia endereçar não só os problemas das hard skills necessárias, mas também das outras, vou dizer soft skills, mas não, pronto, que agora também seriam mais vistas como hard skills no core do desenvolvimento. E depois, muito em linha com o que o Rui apresentou do Model Car Toolkit da Google, preparar a inteligência artificial para conseguir explicar no seu core, explicar o que é que está a fazer. Isto, do ponto de vista de consideração ética, se tudo o resto falhar, ao menos isso permite a discussão posterior. Porque se nem isso existir, então o martelo vai matar e nós nem sequer temos lei que nem conseguimos entender porque é que ele está a fazer. Já não é a utilização humana que o está a fazer, mas nós também não entendemos o que é que está mecanicamente lá dentro ou porque é que ele fez essa decisão. Portanto, é um artigo muito interessante que a Forbes pôs, recomendo a leitura, é um tema que nós hoje até abordamos e é o tema que vos trago hoje neste AI News. E é assim que terminamos mais um episódio muito interessante. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, cheias de conteúdo e de boa disposição. Obrigado, um obrigado especial aos meus colegas de sofá, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Meu caro, prazer, como sempre. E ao Rui Quintino. Rui, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. É um prazer sempre produzir estes episódios convosco e ter estas conversas, aprendo sempre imenso e espero que todos que nos estão a ouvir também tenham o mesmo gosto. Caso tenham algum tema que gostassem de ouvir nos próximos episódios, sugestões ou queiram continuar esta conversa connosco, estamos disponíveis para isso, façam-no offline, mandem-nos um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt, traremos as vossas questões para o próximo episódio com gosto, ou então façam-no online, mandem-nos comentários e teremos lá também para vos ouvir. Caso ainda não tenham subscrito este podcast, podem fazê-lo para não perderem nenhum dos próximos episódios. Estamos em todas as plataformas, basta procurarem pelo podcast. Fiquem atentos para os próximos episódios dentro de 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado. Juntem-se a nós nos próximos episódios para continuarmos juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado.